E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube. E pela logo aqui ao meu lado, você consegue perceber que nós vamos falar sobre filmes ou séries. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre o atentado de Tulsa ou o massacre de Tulsa. Pra quem não sabe, eu já escrevi um artigo lá no nosso site, vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Vai lá, dá uma lida no nosso artigo, tem algumas imagens importantes, eu vou trazer algumas delas aqui no vídeo também. Nós vamos falar sobre o massacre de Tulsa nos filmes, documentários, séries e minisséries que estão vindo por aí em 2021, com algumas produções importantes, inclusive envolvendo jogadores da NBA. E também vamos falar aqui sobre o seriado da HBO Lovecraft Country, que era para ser um seriado de terror e acaba sendo um seriado focado no drama americano dos afro-americanos. A gente começa a falar sobre isso depois da vinheta, a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu! Bom pessoal, antes mesmo de começarmos a falar sobre o tema, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal. Por favor, clica aqui embaixo, tem um botãozinho de inscreva-se aqui nesse canto. Clica ali, inscreva-se, é um botão vermelho. Se não tiver vermelho é porque você já é inscrito no canal. Clica ali, vai, se inscreve no canal, dá o seu apoio pra gente está crescendo a cada dia mais. Nós temos aí de 1 a 2 vídeos por semana, dependendo obviamente da demanda, da produção, mas nós temos vídeos pra vocês agora sempre que possível, nós teremos um vídeo por semana pelo menos, tá bom? Teremos lives também. Esse vídeo de hoje especialmente não está sendo em live porque eu estou gravando ele já no final de semana, mas quando eu faço durante a semana, eu faço live junto com vocês e vocês vão opinando durante o vídeo, tá? Outra coisa que eu pedi a vocês, já deixa o seu like aqui embaixo, já deixa o seu joinha, e se você não gostar do vídeo, no final do vídeo, você perceber que não foi um vídeo legal pra você, tira o seu joinha e põe nos comentários o que você acha que deve melhorar e o que você acha que não tá legal, tá bom? Se você quiser sugerir... Bom, se você quiser sugerir algum tema de vídeo, quiser dar a sua opinião, conversar sobre o tema, pedir sugestões de livros ou temas específicos, deixa também aqui embaixo nos comentários. Vamos bater um papo legal. Se você quiser conversar comigo pelas redes sociais, vou deixar todos os links na descrição, tá bom? Facebook, Instagram, tá tudo ali embaixo pra você. Legal você também acompanhar nossas redes sociais para saber de novas informações, seja artigo no nosso site, resenha, mapas mentais, promoção no nosso curso online e até mesmo promoções aí referentes ao nosso jogo para Android e iOS, tá bom? Vou deixar aqui também um cardzinho aqui em cima para que você possa acessar os vídeos anteriores, tá? Vamos falar então sobre o nosso tema de hoje, que é o Massacre de Tulsa. O Massacre de Tulsa surgiu pra mim exatamente por causa do seriado Lovecraft Country. Então, antes mesmo de falar do Massacre de Tulsa, vamos falar um pouquinho sobre Lovecraft Country, que é uma série que está muito em alta lá na HBO, para quem tem HBO Go, né, e futuramente HBO Max, para quem tem a televisão, né, tem a assinatura da HBO no pacote pago de televisão, pode acompanhar durante as últimas semanas aí esse seriado que estreou em 16 de agosto e agora em outubro encerrou sua primeira temporada. Se eu não me engano foram 8 episódios e nós tivemos ali uma história muito pesada, muito marcante. Era para ser um seriado de terror, por isso ele lançou nesse período agora, para poder fechar o mês do terror, que é outubro, né? Os Estados Unidos têm muito lançamento de terror nesse mês, inclusive de jogos, mas Lovecraft Country para mim não é terror. Fica muito pano de fundo a parte da ficção científica, muito no pano de fundo a parte da fantasia, né? O seriado conta um pouco, mistura um pouco dos contos Lovecraftianos dentro da sua história. E a história de fato é sobre a discriminação e a segregação racial agressiva que acontecia nos Estados Unidos nos anos 50. E ele mostra que isso não é só exclusivamente dos anos 50, dos anos 60 ali, até Martin Luther King começar a lutar, né? Até o assassinato dele, a luta dele e Malcolm X pela igualdade dos negros na sociedade americana, que obviamente isso não aconteceu, a gente vê isso hoje, depois do assassinato de George Floyd, como que explodiu as manifestações nos Estados Unidos, inclusive afetando a NBA, a gente vai chegar nisso para falar dos seriados e também dos documentários, o envolvimento de alguns jogadores da NBA com o tema. Mas Lovecraft Country é uma série que está recebendo alguns prêmios, algumas indicações, recebeu um investimento milionário da HBO. HBO é um canal riquíssimo para investir em séries. Vide aí Game of Thrones, vide Sopranos, que foi a primeira série que modificou a estrutura de seriados de televisão quase que cinematográficos, né? Então, em Lovecraft Country a gente vai achar algumas cenas esquisitas. Eu achei algumas cenas estranhas, principalmente aquelas voltadas para ficção científica. Principalmente aquelas que tentavam forçar um pouco o terror. O tema de segregação racial é muito importante, é muito legal, ainda mais esse ano, né? Apesar de ser uma série que foi gravada e produzida em 2018, ela caiu muito bem como uma luva agora em 2020, né? Por causa dos temas, obviamente, protestados na rua pelo Black Lives Matter. E outra coisa interessante dessa série é que ela traz pra gente a noção de que a segregação racial não começa ali nos anos 50, e sim, ela vem de um processo histórico, né? Um dos personagens tem a sua família que veio ali de sobreviventes da cidade de Tulsa, né, do bairro de Greenwood, lá na cidade de Tulsa, em Oklahoma, onde aconteceu um grande massacre e a série mostra
Tem um dos episódios, mostra esse massacre, mostra como foi importante para a história do seriado e também para a história americana esse massacre. E o mais interessante, eu nunca tinha ouvido falar do massacre. Nunca tinha escutado a palavra Tulsa. Né? E fui pesquisar um pouco sobre o tema para poder produzir algum material para esse vídeo, para falar sobre Lovecraft Country. E na verdade, me interessei muito mais sobre Tulsa do que sobre o contexto tratado no seriado. O contexto tratado no seriado é muito importante, aliás, a fotografia, figurino e o cenário é fenomenal, é incrível, muito bom mesmo. A atuação também é muito boa, né? Os atores, principalmente os atores pretos. Os atores brancos são meio ruinzinhos, meio fraquinhos, mas os pretos são excelentes. Né? Afinal de contas, o seriado fala bastante em cima desse tema, do grupo deles, então obviamente como eles são os principais do seriado, eles são os atores ali que são mais exigidos, né, pela série. Eles realmente dão conta de todo o recado, inclusive das partes um pouco esquisitas, né, vamos dizer assim, que são as partes de ficção científica. Até as partes que tem uma coreana esquisitíssima, eu não sei nem porque ela tá no seriado até agora, não justificou a existência dela no seriado, mas tudo bem. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Pra quem quiser assistir, pode ficar à vontade, não tem spoiler, tá? E é isso que eu tenho que falar sobre Lovecraft Country, tá vendo? Foi só isso. Mas por quê? Porque eu preciso que vocês assistam o seriado. Entendam a questão da segregação racial nos Estados Unidos e como ela foi agressiva demais. E ainda hoje ela está presente, enraizada na estrutura da sociedade americana. E quando eu digo americana, é americana como um todo, tá? Ela está presente, inclusive, na nossa sociedade. Claro que no Brasil a gente não passou nem perto do que aconteceu em Tulsa, graças a Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre Tulsa e sobre o massacre que aconteceu naquela cidade. Em 1921, nós tínhamos a chamada Wall Street Negra. É um bairro dedicado a negros. Os Estados Unidos têm muito disso até hoje, né? Bairros exclusivos para negros, onde os brancos não gostam nem de passar na porta, e bairros exclusivamente brancos, onde os pretos não podem passar perto, né? A não ser que sejam como empregados, serviçais, no máximo empregado doméstico. E a gente tem, em 1921, um povo que era extremamente segregacional, muito próximo ao que a gente tinha no apartheid sul-africano, e ali, em 1921, o povo que vivia em Greenwood vivia muito bem, tinham grandes advogados, médicos, inclusive o melhor cirurgião negro dos Estados Unidos vivia naquela cidade. Nós tínhamos cerca de 300 estabelecimentos comerciais. Das 10 mil pessoas que viviam em Tulsa, a maioria vivia em Greenwood, tá? A maioria dos negros, na verdade, viviam em Greenwood. Alguns conseguiam ainda viver em outros bairros, né? Bairros mais centrais, não bairros exclusivos de brancos. Por falar no centro da cidade, a cidade era dividida por um trilho de trem. A gente vai ver isso em alguma dessas imagens que está no site tulsahistory.org. Lá tem inúmeras imagens do acontecimento e da época, tá? Nesse período, a cidade era dividida por um trilho de trem. Do trilho para o norte ficava a região central e os bairros brancos. Do trilho para a região sul ficava o bairro de Greenwich, tá? O bairro negro. E aí a gente tem um detalhe. No centro da cidade só existia um banheiro público com permissão do uso dos negros. Os negros só poderiam usar um banheiro público lá no centro da cidade. E a nossa história do massacre começa com a ida de um rapaz, o Dick Holland, para o banheiro público. Ele era um engraxate, ele precisava usar o banheiro no centro da cidade, ele foi exatamente para o banheiro do prédio Drexel, né, do Drexel Building. Quando ele entrou no elevador, a assessorista era branca. Ela tomou um susto, deu um berro, deu um grito, a gente não sabe ao certo o que realmente aconteceu. Alguns dizem que foi porque ele pisou no pé dela sem querer, muitas vezes por querer, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E aí, imediatamente a polícia foi chamada, surgiu, levou ele preso com acusação de estupro, tá? Até onde a gente sabe, ele somente entrou no elevador com uma branca dentro. Isso era a situação da época, tá, gente? O negro ele não poderia andar na mesma calçada que o branco, ele não poderia andar no mesmo ônibus que o branco. Tinha espaço exclusivo para negros dentro do ônibus, inclusive uma das primeiras cenas do seriado mostra isso. Você tem outra questão, se entrasse um branco no ônibus e não tivesse lugar para sentar, o preto tinha que se levantar para o branco sentar, tá? A gente tinha algumas questões, tinha bebedouro para negros, tinha biblioteca, escolas exclusivas, tá? Por isso existiam até bairros próprios. Muito segregacional, muito semelhante, como eu falei, ao apartheid sul-africano, tá? Outro detalhe é que assim que ele foi preso, uma multidão de brancos foi para a porta da delegacia armados, prontos para um linchamento público. O xerife da época não permitiu que isso acontecesse, porque ele sabia que se acontecesse isso, o bairro negro, né, de Greenwood se revoltaria e criaria um caos generalizado. Então ele impediu que isso acontecesse. Sabendo disso, alguns pretos que moravam ou viviam ali trabalhando no centro da cidade foram para o bairro de Greenwood e comunicaram, principalmente os veteranos da Primeira Guerra Mundial. Existiam muitos veteranos da Primeira Guerra que viviam ali em Greenwood. E se armaram e foram para lutar contra os brancos. Na verdade, foram para proteger o colega, o Dick Holland. Aliás, é um menino de apenas 19 anos na época. Eles foram para proteger e oferecer ajuda para o xerife para proteger a delegacia, né, a cadeia local.
E o xerife se recusou, falou, não, eu não quero a ajuda de vocês para que não haja problema algum. Né? Se eu aceitar a ajuda de vocês, vai causar um conflito grande também. Então eu prefiro que todo mundo volte para casa. Né? Botou a polícia na porta da delegacia e falou, todo mundo de volta para suas casas. Os negros de volta para o seu canto, para o seu bairro, e os brancos de volta para suas atividades. Não quero ninguém aqui na porta da delegacia. Né? Eu estou aqui interpretando, vamos dizer assim, dramatizando o que provavelmente aconteceu. A gente sabe desses relatos por causa de testemunhas da época, tá? Que alguns sobreviveram, claro. E nós temos também alguns relatos de jornais da época. Muitos foram queimados, destruídos ou até mesmo colocados em algumas reservas ali quase que secretas, né? Por quê? Porque o noticiário do dia daquele mesmo dia, período da tarde, nós tínhamos alguns jornais que publicaram: nesta noite terá linchamento de pretos. Nessa noite terá linchamento de macacos em alguns deles, tá? Bem racista mesmo, bem segregacional. E aí, esses jornais desapareceram na história, tá? Os donos desses jornais, os brancos locais, deram um jeito de sumir com essas notícias e com esses exemplares, ok? Muito possivelmente alguns devem estar escondidos em algum lugar, né? Porque sempre alguém que guarda alguma coisa dessa. Mas isso está desaparecido oficialmente. Nos registros oficiais, isso é só um rumor, nunca existiu essa chamada de jornal. O que vai acontecer é que na saída dos pretos da porta da delegacia, um dos brancos puxa a arma de um dos veteranos. Quando puxa a arma de um dos veteranos, ele atira pro alto. Quando ele começa a atirar pro alto, aí começa a confusão. Os brancos começam a atirar aleatoriamente, seja coquetel molotov, seja com arma de fogo, em estabelecimentos pretos ou até em pessoas pretas em alguns lugares da cidade, no centro. Os pretos de Greenwood receberam a notícia e já começaram a se preparar para caso acontecesse alguma coisa, mas aquilo ficou pacífico naquele bairro durante algumas horas, tá? O baile local, da escola local do ensino médio, foi cancelado, isso mostra inclusive no seriado do Lovecraft Country, foi cancelado para que não houvesse grandes confusões. Eles tinham medo de uma retaliação dos brancos na escola, né? Aliás, ataques a escolas não era algo novo nos Estados Unidos, já havia acontecendo há algum tempo. A gente sabe disso, todo ano acontecem vários atentados a escolas nos Estados Unidos. E o que vai acontecer é que depois de algumas horas, eles acreditando numa apaziguação, uma pacificação da situação, chegaram alguns milhares de brancos em caminhões no bairro de Greenwood. E já logo começaram os ataques. Levaram cacetetes, porretes, tacos de beisebol, coquetéis molotovs e armas de fogo. Começaram o tiroteio, lembrando que tínhamos alguns pretos do bairro que também eram veteranos da Primeira Guerra, que tinham algum armamento, né? Dentro das suas casas, usando elas como casamatos, começaram a atirar contra os brancos que chegavam ao bairro com total violência, né? Inclusive assassinaram esse cirurgião que eu citei no início do vídeo, a sangue frio na frente de todo mundo, né, dando tiro na cabeça dele, para provar que não adiantava você ter um diploma e ser renomado, o que valia mesmo era a força do poder de fogo e a força de não ser punido. No final das contas, o que valia era a cor da pele. Infelizmente, em 1921, o bairro de Greenwood sofreu um enorme atentado e por isso eu chamo de massacre. Eu vi em vários artigos que eu li na internet, inclusive artigos oficiais, científicos, chamando o massacre de incidente, acontecido, fato infeliz, e não chamando do nome exato. Assassinato, ataque, massacre. Foram mais de 300 pessoas mortas, jogadas em valas comuns e algumas delas jogadas dentro do rio Arkansas. Quase todos os estabelecimentos foram destruídos, viraram cinza, viraram pó. As imagens disso você vai encontrar lá no nosso artigo, tá? Imagens do bairro de Greenwood completamente destruído. Imagens do bairro de Greenwood completamente destruído e também corpos carbonizados. Tem que ter um pouco de estômago, eu deixei essa imagem do corpo carbonizado no final, tá? Então você pode ler tranquilamente, é a última imagem, você não precisa se preocupar, você não vai encarar uma imagem tão drástica dessa logo de cara, tá? Não vou mostrar elas aqui, exatamente porque o YouTube ele é um pouco sensível a isso. Deixei tudo lá no nosso artigo, tá? O link tá na descrição, beleza? E aí, os negros foram praticamente expulsos. Quem não foi dizimado, quem corria do fogo, era assassinado a tiro. Aqueles que conseguiram fugir, voltaram para a cidade depois de um tempo. Aliás, foram 18 horas de ataque ao bairro, tá? E com o uso de metralhadora montada. Lembrar aquelas metralhadoras grandes, né? Nós tivemos o uso de metralhadoras montadas no bairro contra as pessoas que estavam fugindo. E também teve o uso de 2 aviões, pelo menos. Há relatos de pelo menos 2 aviões. Aliás, existia um piloto preto no bairro que tinha o seu próprio avião. Em Lovecraft Country dá pra ver esse avião parado no quintal de uma casa, quando faz o panorama sobre a cidade de Tulsa. Ele vai pegar, vão roubar o avião dele, e vão pegar mais um outro avião da cidade e bombardear o bairro. Vocês têm ideia disso? Eles não só atacaram o Molotov, não só assassinaram as pessoas, mas bombardearam o bairro. Porque as pessoas eram pretas. Não faz o menor sentido isso hoje, né, na nossa realidade. Em 1921, a segregação racial nos Estados Unidos era extremamente cruel. E esse fato foi escondido da história americana durante
décadas. Por quê? Porque os pretos tinham vergonha dessa história. Tinham vergonha dessa história e preferiram esconder essa ferida, sabe? Esconder a ferida para não ficar remoendo aquela ferida e ficar naquela tristeza profunda. Eles preferiram lutar em cima da ferida. Preferiram guardar aquela ferida, deixar no passado e lutar para conseguir reconstruir o seu bairro, que foi reconstruído em 1925, nunca mais com a mesma prosperidade, com o mesmo nível de crescimento econômico. Lembra? Ali era a Wall Street negra, que deixou de ser a partir do massacre. Os brancos morreram de vergonha do que aconteceu e esconderam isso a 7 chaves. Não colocaram isso nos livros de história. A cidade de Tulsa, as crianças não aprendem esse crime na escola. Não tem isso nos livros de história. Aliás, nos Estados Unidos inteiro. O tema Tulsa só veio à tona depois de um outro seriado da HBO, que é Watchmen. Lembra do filme Watchmen? Tem um seriado também, e no seriado eles falam sobre o tema. E muitos, inclusive muitos pretos, só foram descobrir sobre o tema depois de Watchmen e depois de Lovecraft Country. Né? Vamos lembrar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isso está no artigo também, vai começar sua campanha eleitoral em Tulsa, onde acontece o boicote dos jovens ali, dos jovens do TikTok, né? Fazem um grande boicote em Tulsa contra a campanha do Donald Trump. Foi muito genial o que eles fizeram, porque Trump muitas vezes já deu suas declarações racistas aí, apesar de dizer oficialmente que não é, claro, ele não vai se acusar, mas ele já deu várias declarações, inclusive a favor dos supremacistas brancos, né? Bom, esse momento todo chega pra gente, aí sim o tema que tá aqui do lado, de filmes, né? Atualmente, para 2021, estão sendo produzidos alguns filmes, documentários, minisséries, tá? Com grandes direções, inclusive com grandes produções. 2 grandes produtores são ligados à NBA, né? Um deles é o LeBron James, o grande LeBron James aí, hoje atual campeão do Los Angeles Lakers, já foi campeão pelo Cleveland, já foi campeão pelo Miami, hoje atual campeão do Los Angeles Lakers, com a sua produtora está financiando e produzindo um filme sobre a história de Tulsa, um filme documentário, tá? O outro jogador da NBA também muito importante é o Russell Westbrook, que jogou durante 11 anos da sua carreira e foi draftado pelo Oklahoma City Thunder. Hoje, ele diz que quando começou a jogar pelo Oklahoma, ele sentiu vergonha e nojo do que aconteceu na história do estado de Oklahoma e que as pessoas escondiam isso. Os Estados Unidos escondem essa história. Lembrem-se, a história do nazismo, a história das ditaduras, a história de tudo que foi cruel contra a humanidade é estudado nas escolas. No mundo todo. No mundo todo. Aqui no Brasil a gente estuda a nossa ditadura militar. Tudo de errado que aconteceu. Nós estudamos o Estado Novo, tudo de errado que aconteceu. Nós estudamos escravidão. Né? Na Alemanha se estuda o nazismo. Tudo quanto é lugar do mundo se estuda, logicamente, em países democráticos, né, mais livres, se estuda isso. Os Estados Unidos, que levanta toda a bandeira da democracia, da liberdade, esconde parte da sua história, que hoje entrou, né, em relevância na mídia por causa do Black Lives Matter. Outro detalhe legal para a gente pensar é a criação, por exemplo, de fundos e também o processo movido pela mamãe Badley, né? Que é a única uma das únicas sobreviventes do massacre, hoje com 105 anos de idade, o massacre tem 99 anos, ela tinha cerca de 5 a 6 anos durante o massacre. Ela luta na justiça com um processo que começou agora, em 2020. Já 1º de setembro começou um processo na justiça americana contra o estado de Oklahoma, contra a cidade de Tulsa, para a reparação dos danos que deveria ter acontecido em 1921. Sabe por que não aconteceu? Porque lá em 1921, quando entraram com ações em projetos ali do governo para tentar recuperar o bairro, os negros receberam uma notícia muito triste. Nem mesmo as seguradoras particulares e nem mesmo o governo deveria pagar indenizações a eles, porque a culpa sobre o massacre caiu neles. Porque, de acordo com a cidade de Tulsa, o xerife, a violência começou com um tiro disparado por um negro. E por causa disso, ninguém da comunidade deveria receber indenização sobre os crimes cometidos. Aliás, nenhum branco nunca foi julgado ou condenado pelos assassinatos e pelo massacre. Aliás, alguns resolveram ainda saquear a cidade, né, o bairro, as casas mais ricas. Nunca ninguém mais viu nenhum desses itens artefatos. Atualmente, aliás, nessa semana agora, a gente está falando aqui da semana do dia 24 de outubro, encerrando dia 24 de outubro, nessa semana foi descoberto alguns corpos lá na cidade de Tulsa, em uma vala comum. Descoberto isso por uma arqueóloga. Prestem bem atenção, a gente está falando de 1921. Para você que acha que arqueólogo só escava a tumba no Egito, só pega pirâmide lá e só vai ver artefatos arqueológicos de pré-história, ou da Idade Média, ou do período antigo, está muito enganado. O arqueólogo ele tem uma função muito importante, até mesmo na história recente. Nós temos alguns arqueólogos pesquisando com a autorização, na verdade, da cidade de Tulsa, estão escavando para descobrir valas comuns e entender quantas pessoas realmente morreram. Tá? Muitos que foram para o rio Arkansas já se perderam, claro, a gente não tem como contabilizar isso. 2 corpos foram encontrados
e até agora não foi identificado muita coisa, porque os corpos foram encontrados, ainda está em análise, ainda está em pesquisa. É um projeto muito grande, que demanda muito recurso, demanda muito tempo. A gente está no meio de uma pandemia também, né? Lá a pandemia está tão crítica quanto aqui, né? Então eles estão fazendo esse processo de pesquisa científica para identificar alguns corpos, tá? Atualmente a gente tem um dado oficial de 39 mortes só, mas nós sabemos que são muito mais que isso. Relatos oficiais são bem menores, porque eles não querem que o caso seja tão drástico assim. A cidade no processo não quer se pronunciar, né? A CNN tentou entrar em contato com eles, com o pessoal da cidade de Tulsa, e a cidade de Tulsa não vai se pronunciar enquanto o processo não estiver concluído, tá? O pessoal do processo não só quer uma indenização com valor não estimado, não estipulado ainda, mas eles querem a concretização de um fundo municipal e de um fundo estadual para financiar a faculdade de jovens pretos do bairro de Greenwood. Também querem que os jovens recebam mais oportunidades de emprego e tenham prioridade na oportunidade de emprego das grandes empresas da cidade. Tá? Claro que num cálculo aproximado, na época eram 2 milhões de dólares de prejuízo. Para hoje, seriam de 50 a 100 milhões de dólares de prejuízo que a cidade sofreu, que o bairro sofreu no massacre. Beleza, pessoal? Bom, espero que os filmes produzidos aí por LeBron James, Westbrook e outras direções sejam bem interessantes pra gente trazer aqui no futuro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido a história. Se você quer ver mais detalhes, as imagens sobre o tema, o link tá na descrição, dá uma olhada lá. E agora no final do vídeo vai aparecer pra você 2 vídeos de recomendação que vão ser escolhidos para você, tá? E legal que você também pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os vídeos a seguir. Deixe seu joinha aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, a gente se vê em breve. Siga lá, nossas redes também estão na descrição. Valeu e falou!